Boa noite, Lucas. Tudo bem? Boa noite, Lucas. Consegue me ouvir? Boa noite, professora. Boa noite, Camila. Boa noite, Josiane. Boa noite, professora. Camila, tá aparecendo para você aquele acesso da solicitação? Professora, acredito que sim. À Pronto. medida que for entrando, eu vou aceitando, pode deixar. Tá bom, então. Eu tô temporariamente sem WhatsApp. Deu algum problema no meu e eu não tô conseguindo acessar agora do final da noite, nem responder vocês lá no grupo. Ela pediu o João para avisar vocês, né? Tomara que não tenha um clonado, professora. Espero que não. Eu acho que foi alguma coisa da memória, eu não sei. Mas aí depois daqui da aula eu consigo dar uma olhada com calma. Se alguém receber Boa mensagem, noite. não foi eu, tá? Boa noite. Vamos lá, então. Hoje a gente vai começar com a aula prática 1 e 2, tá? De ciências morfofuncionais, sistema locomotor. A gente vai ver coluna vertebral e membros inferiores, tá certo? Hoje, especificamente, a gente vai ver mais sobre toda a extensão da coluna vertebral, tanto coluna cervical e torácica, como também a região lombar, tá ok? E a gente vai ter aquela mesma proposta de fazer o reconhecimento dentro da base óvide e na apresentação dos slides também, tá certo? Vocês conseguiram acompanhar o material no sistema de vocês? Professora, eu vou ser bem sincero, dessa vez foi até mais fácil de acompanhar. Eu acho que devido ao tempo, né, da senhora colocar a aula para sexta-feira. Deu tanto para acompanhar, porque a videoaula, para mim, só é liberada na quarta-feira, e às vezes na quinta-feira. Aí deu para mim assistir a videoaula, fazer as minhas anotações, né, e estudar o slide de hoje também. Ah, que bom então. Vamos ver se a gente consegue fazer dar certo mesmo na terça-feira, tá bom? Sexta porque é o dia letivo da outra turma de fisioterapia, só que essa disciplina deles atual, eles não estão tendo a prática online, né? Ela só pode ser presencial quando a gente tiver uma posterior liberação. Aí eu consegui botar vocês diante do imprevisto que eu tive essa semana, mas a gente vai vendo como fica, tá bom? Vocês estão vendo o slide? Tá aparecendo para vocês aí? Eu estou vendo e eu baixei até ele aqui, professora. Pronto, tá ótimo então para vocês acompanharem. Como eu falei, a gente vai dar início. Oi. A Cleviane tá pedindo para você, se você puder esperar só mais 5 minutinhos, que ela tá tentando entrar. Pronto, então vou esperar aqui até às 19h40, mais uns 2 minutinhos, tá? Eu acho que dá para Tá bom. ela entrar. Aí a gente começa então, tá bom? Ver se mais alguém entra nesse período. E as provas foram todas bem? Vamos conversando por enquanto? Boa. Hein, professora, uma pergunta. A senhora está com inconsistência no seu WhatsApp, é? Tô, mas eu acho que é por conta do espaço. Porque hoje eu tive que gravar uns vídeos lá na quinta, aí ele não tá abrindo de jeito nenhum. Ou clonaram ou por conta disso. Não, mas tanto o Instagram como o WhatsApp, eles até postaram que ele tá com inconsistência mesmo. O meu Instagram, acho que foi ontem, ele não funcionou, não abria de jeito nenhum. Aí depois ele voltou a funcionar. Hoje já estava normal. Professora, a senhora já ouviu falar do Vini Pazeza? Não, esse nome não é estranho, mas não me recordo. Você pode falar? Posso sim. Inclusive, ele tem. Eu até postei umas fotos no grupo, né? E é sobre a lesão dele, né? Que ele é um pugilista, né? Um lutador de boxe. É um dos maiores referências nos Estados Unidos. Ele acabou sofrendo uma lesão
que tem tudo a ver com a aula de hoje, né? Que é na Atlas e na Axia, né? Ele acabou tendo essa lesão e na espinha da torácica, que acabou desacreditando ele de poder até andar, né? Inclusive lutar. Aí, a lesão dele, ele tinha duas opções. Uma delas era infundir o Atlas e a Axia. Ele ia perder totalmente o movimento do pescoço, né? Da cervical. Ele não ia ter o movimento. E a segunda opção era usar uma auréola na cabeça e ter furada no crânio. Um suporte na coluna dele. E aí, Para ele ele fez assim, qual das é outras? interessante a história dele. Aí ele passou por esse processo, inclusive, né? Ele passou e o médico aconselhou que ele não voltasse a praticar o boxe, né? Que era, como ele era campeão mundial, né? Era uma das, e ele estava no auge dele. O médico aconselhou que ele não voltasse. Aí ele optou por essa segunda opção, que corria o risco dele ficar completamente paraplégico caso ele não conseguisse fazer a lesão, recuperasse, né, na medula, né? Aí o interessante é que ele se recuperou, tem até uns vídeos dele que ele fazendo o treinamento dele, né? Inclusive musculação, a parte fisioterapêutica dele, que ele faz e se recupera, né? Aí quando ele se recupera ainda, o que ele faz? Ele ainda sobe de categoria para lutar num meio pesado, né? Que a categoria dele era médio. Ele subiu para lutar no meio pesado e ainda virou campeão mundial no meio pesado. Olha só, né? O que acontece. Pois Mas tem é. muitos casos que assim, a medicina ela fica desacreditada. Eu falo muito que é muito difícil a gente dar esperança a alguém, porque tem casos de pacientes que vocês vão chegar a vivenciar, que você não pode garantir a ele que ele vai andar, que ele vai ficar bem. Mas tirar a esperança do paciente também é um outro viés muito difícil. E assim, alguns médicos acabam não tendo essa sensibilidade de dizer para o paciente que ele pode ter algum avanço, né? Dar essa esperança, dar essa fé para esse paciente. Eu já tive duas pacientes de lesão da coluna, assim, de casos sérios, né? Uma teve uma lesão parcial da coluna, foi a nível de T7, e ela perdeu os movimentos, né, da cintura para baixo. Só que os médicos chegaram para ela, quando iam fazer a visita, eu acompanhei ela desde o pós-operatório imediato, né? Quando iam fazer a visita dela em casa para evolução, diziam assim na cara dela que ela nunca mais ia andar, que ela não ia poder voltar a trabalhar, que ela era costureira, né, e tal, isso e aquilo. Ou se você vê como essa mulher tá bem hoje, claro que ela tem ainda, né, umas dificuldades de mobilidade, ela precisa de auxílio de marcha, mas ela tá muito bem, ela tem a qualidade de vida dela restaurada, ela faz comida, ela voltou a costurar. Então, assim, é muito difícil, como eu falei, você chegar para alguém e dizer que ele não vai poder mais andar ou que ele vai ficar completamente restrito, né, dentro de alguma atividade funcional. Assim como a gente também não pode dizer, você vai conseguir, eu lhe dou essa garantia. A gente diz que cada dia é um dia com uma conquista diferente. E a gente tem que esperar sempre esse dia para tentar conquistar alguma coisa além. Né? Um trabalhinho de formiguinha mesmo. E uma outra foi uma senhora que caiu de uma rede e ela fraturou o cervical. Na hora que ela percebeu, ela estava com o filho em casa, que ela caiu e percebeu que não estava bem, não chegou a ter lesão medular, graças a Deus, mas também passou um bom tempo para conseguir ter uma recuperação funcional adequada, desacreditada também por alguns médicos. Mas hoje treina, faz musculação, corre, faz tudo. Maravilhosa. Então, Acho assim, que tem. cada fator fisiológico é independente de cada pessoa, né? Acho que o organismo reage cada organismo reage de uma maneira diferente, né, professor, com a recuperação. Tem um mecanismo de lesão, tem a entrega do paciente, sabe? O paciente ele tem que acreditar, ele tem que querer o tratamento. Se ele não adentrar no tratamento de cabeça, a evolução dele cai pela metade. Porque a gente vai fazer praticamente tudo passivo se o paciente não tiver força de vontade para continuar treinando nos demais dias, né? Dando gás mesmo na fisioterapia, nos exercícios. E é para a vida, né? Muitas disfunções são levadas para o resto da vida. Bem interessante. Eu tinha assistido esse filme, né, que fizeram até um documentário, né, sobre esse lutador. Eu gosto muito de assistir esses filmes, né? Fizeram até um documentário sobre ele. Aí fizeram um filme dele contando a história dele sobre o processo dele, né? E ele realmente ficou totalmente desacreditado, não só pela parte da família que não queria, até o próprio pai dele, que era uma das pessoas que acompanhava ele diariamente, né? Não acreditava ele. Ele voltou que queria porque queria que o único que botava limite nas ações dele era ele mesmo. Se ele acreditasse que ele não conseguisse, então ele não ia conseguir.
Mas se ele acreditasse que ele ia se recuperar e eu conseguia voltar a lutar, ele conseguiria, né? Então, assim, o filme ele passa uma mensagem bem interessante, né? É bacana. Tem muitos filmes. Eu vou ver se depois eu consigo pegar uma listinha e mando para vocês. Igual a gente fazia na Tem uma faculdade. lista bem longa aí, eu. Que trazem inspirações. Depois coloque lá no grupo, compartilhe com os meninos, comigo também. Pode ter alguns lá que eu não assisti. Aí, mas eu acho que deram muita atenção, mas eu vou estar compartilhando no grupo também. Pronto, você coloca lá de novo para poder a gente dar uma reforçada, tá? Eu vou ver também se eu consigo lembrar de alguns bons e aí eu coloco para vocês assistirem. Mas tem muito filme bom que inspira nós, assim, nós como fisioterapeutas, né? De um trabalho com mais humanização, sabe? De entrega mesmo, e isso é bem bacana. Gente, a Cleviane colocou alguma coisa no grupo? Se ela tá conseguindo. Professora, ela está desinstalando o aplicativo e instalando de novo, mas ela disse que você pode começar. Pois vamos começar para a gente não atrasar muito, tá bom? O compartilhamento de tela está aparecendo para vocês, certo? Então, novamente, nós vamos começar hoje com a primeira aula e a segunda aula prática de ciências morfofuncionais do aparelho locomotor, membros inferiores e coluna vertebral, mas a aula 2 ela faz referência com a coluna lombar, tá bom? Então, já vou dando continuidade aqui para vocês. A gente vai reconhecer essas estruturas que são presentes em toda a extensão da coluna e estudar elas através da base OVD, tá? Então, vocês vão ver comigo hoje na base OVD e vocês podem ver posteriormente também nos estudos de vocês. A nossa coluna vertebral... Professora, Oi. desculpa lhe interromper. A gente vai precisar desenhar alguma lâmina hoje? Hoje não. Tá. Tudo bem? Vai ter relatório para vocês, mas aí depois a gente conversa sobre isso. Vamos lá, então. Alguém pode me dizer quantas vértebras nós possuímos num total? Sim, professora. 33 vértebras. 33 vértebras. 33 móveis, né? Se eu não me engano. Como Robson? 33 vértebras no total, sendo que 23 ou 21 são móveis, se eu não me engano. Já a gente vai ver sobre essas vértebras móveis e as vértebras fundidas, tá? Então, a gente tem as 33 vértebras, como vocês já falaram, e a gente vai ter a divisão dessas vértebras entre região cervical, região torácica, região lombar, sacro e cóccix. Na região cervical, nós vamos ter 7 vértebras, tá? A contar a partir de C1, C2, C3, só que nós temos vértebras típicas e atípicas. Por exemplo, na cervical, nós vamos ter aqui a presença de algumas vértebras atípicas, que são vértebras diferentes das demais vértebras. As duas primeiras vértebras cervicais, elas como são no mesmo nome que você falou, Robson, da outra vez, é o atlas e o axis, tá? Além dessa denominação de C1 e C2, elas vão ter essa característica de atlas, a primeira vértebra, que é a C1, e axis, a segunda vértebra, que é a C2. Eu vou mostrar na morfologia das vértebras para vocês conseguirem reconhecer a diferença entre elas duas. E elas vão ficar bem na base do crânio, onde o axis ele vai se encaixar com o atlas através de um pivô. E é nesse pivô que a gente vai conseguir ter esse padrão de movimento da cabeça em forma de rotação, como se fosse uma ação de negação, certo? Então é devido a essa presença da morfologia dessas duas vértebras diferentes. Mas a gente vai ver cada uma delas. Além das 7 cervicais, nós vamos ter 12 torácicas. Vocês conseguem lembrar do que a gente já viu da região torácica? Por que a gente tem 12 vértebras torácicas? E qual a relação dela com o nosso tronco, com o nosso tórax? As 12 vértebras torácicas, elas se encaixam com as 12 costelas, né? Que é onde ela faz a proteção. Ui, engasguei. Onde ela faz... Tudo bem, beba uma água aí. onde ela faz a proteção da nossa caixa torácica, né? Devido às costelas e o nosso tronco. Mais ou menos isso, professor? Sim, a gente vai ter a inserção das nossas costelas, né? Dos pares de costelas através das nossas vértebras torácicas, tá? Depois das 12 vértebras torácicas, nós vamos ter as lombares. Quantas vértebras lombares a gente tem? São 5 lombares, professor. Sim. 5 lombares. E depois das lombares, a gente vai ter o sacro e o cóccix, onde a gente vai ter a presença de vértebras fundidas, tá? O sacro, ele é composto de quantas vértebras? 5 também. São 5 também. E o cóccix? Com 4 vértebras. 4 vértebras, tá? Toda essa região aqui da coluna, ela vai fazer parte do nosso esqueleto axial. Vocês lembram? Sim, professor. A diferença do axial e apendicular. E ela vai ter uma função bem específica. Qual seria essa função da coluna vertebral? Sustentar todo o peso do corpo, professor.
Que mais? Uhum. Tá certo, mas tem mais. Tem mais. É só lembrar. Vamos tentar lembrar os demais alunos também, os colegas aí. Ela precisa fazer a proteção, né, gente? Precisa fazer a proteção do quê? Dos nossos órgãos. Não é exatamente. Ela faz a proteção de uma região específica da medula espinhal, tá? Ah, sim, A a medula medula ela vai espinhal. passar por todo o forame que a gente vai reconhecer da vértebra, tá? E tem outra ação também. Alguém lembra? A coluna vertebral ela vai fazer um encaixe junto à nossa região pélvica, certo? Da região pélvica em sequência de membro inferior, qual é a função importante que nós temos? Movimentação dos Ela pés. tem um papel essencial de movimento de braço e perna. E quando a gente fala de segmento de membro inferior, a gente fala de locomoção, né? Locomoção. Então a gente vai ter esse fator importante também da fixação da pelve para a ação da locomoção, ok? Aqui nessa morfologia da coluna vertebral, vocês já vão conseguir ver que ela possui algumas curvaturas que são naturais das nossas vértebras, tá? A gente vai ter aqui uma lordose na cervical, então é natural apresentarmos essa lordose. Vamos apresentar uma cifose torácica, vamos apresentar uma lordose lombar e uma cifose sacral e coxígea também, tá? Aqui a gente vai ter essa relação com a região da convexividade, ok? Então, por exemplo, a minha lordose, se eu estou fazendo uma vista posterior, eu vou ter essa lordose nessa região de convexividade. Torácica da mesma forma, lombar da mesma forma, sacro e cóccix, ok? Até aqui tudo bem? Sim, professor. Só que a gente vai ter ainda duas diferenças que acontecem desde o nosso nascimento até a nossa vida adulta, tá? Quando a gente nasce, a gente vai ter dois tipos de curvaturas, que a gente vai ter a apresentação de uma curvatura primária e uma curvatura secundária. A cifose, ela vai ser considerada a nossa curvatura primária. Então, região torácica, sacro e cóccix, nós vamos apresentar desde o nosso nascimento, tá? Da nossa formação ao nosso nascimento. E são curvaturas, né, normais e naturais do nosso corpo. Então, são consideradas curvaturas primárias. Porém, a lordose, que vai acontecer aqui na região cervical e na região lombar, ela é chamada de curvatura secundária, porque ela vai se originar após o nosso nascimento. E aqui a gente vai ter a ação da gravidade, vamos ter processos desde o sentar nas fases de desenvolvimento, né? Nas fases de sustentação do corpo, deambular, fazendo com que essa apresentação da lordose, ela se intensifique, né? Durante o decorrer da vida do indivíduo. Tranquilo? Então, lembra dessas duas formas de curvatura, primária e secundária, e associem as lordoses como secundárias, tá? Conseguiram entender essa diferenciação? Sim, professor. Outra coisa importante que vocês precisam entender, aqui tem outra imagem da coluna, mas eu não vou prender tanto aqui para a gente olhar as peças direitinho na base óbvio, tá? Deixa eu passar aqui. Ainda não. Outro fator que a gente tem que ter assim, conhecimento em relação à coluna vertebral é, além dessa função primária, né, de proteção da medula espinhal, a medula espinhal ela vai ter um papel muito importante no nosso organismo, no nosso corpo. Vocês sabem reconhecer qual seria esse papel? Conseguem lembrar? Qual a função da nossa medula espinhal? Que é tão importante que por isso ela precisa de uma estrutura completa para a sua proteção. E alguém pode me dizer? Professora, você pode repetir a pergunta? Qual a função principal da nossa medula espinhal? É conduzir os impulsos nervosos.
Exatamente. Tanto nos tratos ascendentes e descendentes, né, aferentes e referentes, como trazer também a integração de reflexos que são importantes para o funcionamento do nosso corpo. Por exemplo, respirar. Eu consigo controlar a minha respiração? Induzir sempre, continuamente. Eu preciso inspirar, expirar, inspirar, expirar. Os meus batimentos cardíacos, eu consigo controlar os meus batimentos cardíacos, né? Temos muitas funções que são autônomas, né? Que são involuntárias do nosso corpo. E essas funções, elas decorrem de, primeiramente, uma inervação, né? Através da integração dos reflexos. Então, todos esses nossos órgãos e tecidos vão ter uma inervação e vão precisar de reflexos para que possam funcionar naturalmente no nosso corpo e promover essa homeostasia. Então, a gente vai ter essas duas funções base mesmo da nossa medula espinhal também. Conduzir impulsos nervosos, né? A gente vai ter mecanismo de defesa, a gente vai ter via aferente e eferente, tudo num trato ascendente e descendente, e a gente vai ter a integração dos reflexos, né? Que são importantes para o nosso corpo funcionar naturalmente, certo? Por isso ela precisa de tanta proteção. E se a gente tem uma lesão na medula, por mais que ela seja mínima, vai ter algum nível de comprometimento. Ok? Aqui só a imagem em desenho para vocês conseguirem ver Atlas e Axis, tá? A diferença deles dois, mas a gente vai ver na base óbvia também. Aqui vocês vão ver que o Atlas ele não possui o corpo da vértebra, diferente de outras vértebras que a gente vai conseguir encontrar. O Axis ele começa a ter uma formação de corpo, mas o corpo vertebral ainda é menor do que nas torácicas e nas lombares. E as lombares elas têm um corpo bem mais desenvolvido, mais robusto, tá? E ali no corpo vertebral é que a gente vai ter a alocação do disco intervertebral, certo? Para fazer aquela absorção dos impactos, esse coxim mesmo. Mas a gente vai ver lá na base óbvia que eu vou colocar agora para vocês, tá? Ligamentos, a gente também vai ver a importância e quais são os ligamentos principais para estabilizar a nossa coluna vertebral, tanto para diminuir a ação de flexão, de extensão, de rotações e proteger também a nossa medula. Os discos intervertebrais também, qual seria a função deles e como é a sua morfologia. E vamos para lá, para a gente sair daqui desse slide, ok? Vou tirar aqui o compartilhamento e colocar o da base óbvia para vocês. Tá aparecendo a base óbvia para vocês? Aparecendo agora, professora, no meu. Consegui abrir. Aqui vocês conseguem ver dentro da imagem do esqueleto por completo, tá? Só um minutinho, gente. Fique na sala, tá bom? Sim, desculpa. Aqui a gente vai ter a coluna vertebral, tá? Aqui a gente já vai conseguir referenciar como é o seu posicionamento no nosso corpo, no nosso esqueleto, tá? A gente vai ter a base de crânio, vai fazer parte então do nosso esqueleto axial. A gente vai ter a inserção, né, junto na região torácica das nossas costelas e a gente vai ter essa base inferior junto ao quadril, junto à nossa pelve. Para que haja então a ação de locomoção, tá? De deambular. Aqui vocês já conseguem observar a presença de alguns ligamentos. Alguém pode me lembrar qual é a função dos ligamentos? É unir os ossos, não? Unir os ossos e o que mais? E deu um branco. Vamos lá, alguém pode falar? Ajudar na movimentação, de flexão, extensão, Vai ter a ação de estabilização, tá? ação de estabilização. Anotar isso aqui. Ou seja, ela vai prevenir que haja algum índice de lesão. Por exemplo, se eu tenho um grau de extensão que pode ser realizado pela minha coluna vertebral, vão ter ligamentos específicos para proteger o meu movimento de flexão
para que ele só vá até o limite que seja funcional, não um limite que possa ser lesivo, certo? Então, a gente vai ter uma ação de limitação também de restrição, que seria essa estabilização, tá? Aqui só alguns ligamentos principais para vocês já observarem, que aí eu vou apagando depois. A gente tem aqui o ligamento nucal. O ligamento nucal, pela sua região posterior, vocês acham que ele vai limitar qual movimento da região cervical? Flexão ou extensão cervical? Flexão. Flexão cervical, muito bem. Aí aqui a gente tem um ligamento nucal, que ele vai fazer exatamente essa estabilização e limitar que haja um aumento, né, excessivo do movimento de flexão cervical, certo? Além desse ligamento nucal, deixa eu pegar aqui mais um. Na região ventral, a gente vai ter o ligamento longitudinal anterior, tá? Aqui ele está na região lombar, mas a gente vai ter ele em toda a extensão, ó. Aqui a marcação dele é porque ela faz a divisão de região lombar e a região da coluna torácica também. Mas a gente vai ter em toda essa extensão. Então, o ligamento longitudinal anterior, vocês acham que ele faz a limitação de qual movimento? Acho que é flexão. Opa, de extensão para trás, não, professora? Até De extensão, certo? Certinho. Deixa eu conseguir pegar um outro aqui para mostrar a vocês. Eu vou tirar aqui uma vértebra, primeira vértebra lombar. E aqui eu vou ter ligamento flava. Conseguem ver? Aqui também está limitado para a região lombar, tá? Mas a gente vai ter ali em toda a extensão da nossa coluna vertebral. Conseguem ver a marcação em azul? Sim, professor. Ele vai promover essa estabilização da nossa medula, tá? Vai fazer a proteção da medula. Vocês conseguem ver que ela está bem próxima internamente ao nosso orifício da passagem da medula? Uhum. Então, aqui a gente vai ter esse posicionamento do ligamento flavo. Além do ligamento flavo, deixa eu marcar aqui, a gente vai ter o ligamento longitudinal posterior. Lembra que a gente viu o anterior? Bem à frente do disco intervertebral, a gente vai ter também o posterior. Deixa eu ampliar aqui. Aqui, ligamento posterior, certo? Aqui são dois ligamentos que, além de fazer essa estabilização para exceção dos movimentos de flexão e extensão, eles fazem a proteção dos nossos discos intervertebrais junto às nossas vértebras, tá? Quando o paciente ele tem um desvio de vértebra, uma espondilolistese, vai ser através do estresse causado nesse ligamento. Então, vai ver esse deslocamento e essa protusão, ok? Então, aqui ligamento longitudinal posterior, ligamento longitudinal anterior, ligamento flavo, ligamento lucal. E a gente vai ter outros ligamentos aqui próximos também, tá? Ligamento transverso, intertransversário. Mas aqui só para vocês conseguirem reconhecer os principais de estabilização da nossa coluna vertebral. Supraespinhoso. Lembra que a gente vai ter os processos espinhosos das vértebras? Então, a gente vai ter um ligamento também supraespinhoso. Aqui é a porção lombar, porque a gente está fazendo a visualização da porção lombar, mas ele se estende por toda a coluna vertebral, tá? Outros ligamentos que a gente vai relacionar a região de coluna lombar com a pelve, eu já vou mostrar para vocês, para a gente não sair de ligamento e ter que voltar mais uma vez. Deixa eu apagar aqui a linha alba. Nossa região lombar, as nossas últimas vértebras, elas vão ter essa inserção junto ao sacro, tá? E os nossos ossos do ilíaco. Aqui vocês já conseguem ver a gama de ligamentos que vão fazer essa interposição e estabilização. Anteriormente, a gente vai ter o ligamento sacroilíaco anterior. Conseguem ver a marcação em azul? Sim, professor. Vamos ter os ilhos lombares também. Vou fazer uma vista posterior agora. E junto à região sacral e promontório do sacro, a gente vai ter outros ligamentos, tá? Sacroilíaco posterior, tanto direito como esquerdo.
sacro tuberoso, direito e esquerdo também. São os principais para a estabilização do sacro e da região coxígea também. E, professor, Oi. a sacrólise tem a ver com os ligamentos ou é com a musculatura, no sacro? Sacrólise? Sacrólise é o nome, a pronúncia? Não estou me lembrando desse nome, Robson. Você pode explicar direitinho o mecanismo de lesão? Não, eu já estou lhe perguntando, é porque eu ouvi essa palavra, lesão no sacro, sacrolise, sacrólise, não sei se é essa a pronúncia. Sim, é a estrutura óssea. É a estrutura óssea, né? Eu não sei se tem a ver com o ligamento ou com a musculatura. Na estrutura óssea, Robson. Estrutura óssea, né? Tá? Articular e óssea. O sacro, ele é um ossinho bem pequenininho. Deixa eu conseguir deslocar ele aqui para vocês conseguirem ver. Aliás, o sacro não, cóccix. Errada, professora. Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui a gente vai ter o cóccix, tá? Onde a gente vai ter aqui as 4 vértebras fundidas, olha. Se vocês conseguirem observar, vão ter 4 porções, né? 1, 2, 3 e 4. Aqui a gente vai ter a base de cóccix. Deixa eu apagar os outros ligamentos aqui. Aqui a gente vai ter o sacro, Robson. Junto à nossa região pélvica, tá? E junto do sacro, a gente vai ter o promontório do sacro lá em cima, em associação com a região lombar. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para a gente começar das vértebras superiores, tá? Aqui a nossa primeira vértebra vai ser a vértebra do Atlas, tá bom? Que é considerada a C1. Deixa eu deslocar ela aqui. Olhem só a morfologia dela para vocês observarem como vai ser diferente das demais vértebras, tá bom? Estão conseguindo visualizar? Sim, professora. Aqui a gente vai ter o forame vertebral. A gente vai ter o mesmo forame nas outras vértebras, porém eles vão ter uma apresentação menor em diâmetro, tá? Diferentemente, a gente não tem corpo de vértebra no Atlas. A gente vai ter aqui um tubérculo posterior, uma tuberosidade posterior. A gente vai ter o arco anterior, ou tubérculo anterior, ou tuberosidade anterior também, pode ter essas nomenclaturas. A gente vai ter os processos transversos, vão ser um pouquinho mais diferente da apresentação dos processos nas outras vértebras, tá? Esses forames dos processos transversos, eles vão permitir a passagem de alguns vasos e ramos de nervos também. Aqui a gente vai ter as faces laterais, lâminas laterais. Face articular superior. E a gente vai ter o sulco da artéria vertebral, tá? Por onde vai ter o encaixe da artéria vertebral. Essa porçãozinha que está em azul aqui. Aqui vocês vão conseguir observar que a gente vai ter o encaixe do pivô do dente do áxis, tá? Dentro aqui dessa presença desse forame. Eu vou colocar agora para vocês conseguirem observar ele e verem a diferença e como ele vai fazer a sua inserção. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui a gente vai ter o áxis, ó. É a nossa segunda vértebra cervical. Tá vendo aqui essa marcaçãozinha que agora vocês conseguem ver em azul, que antes era verde? Uhum. É o pivô, é o dente do áxis, tá? Aqui vai ser essa região óssea, onde vai estar em contato com a C1
para poder permitir aqueles movimentos de rotação cervical. Quando a gente faz o movimento de negar, né, de fazer uma rotação para o lado direito ou para o lado esquerdo, tá? Aqui a gente já vai começar a ver que diante dessa formação do dente do áxis, a gente vai começar a ter a formação dos nossos corpos vertebrais. Então aqui tem a apresentação já um pouco mais marcada do corpo vertebral, diferente da morfologia da C1, né? Vocês já começam a observar que é diferente. Não vão ter aqueles orifícios próximos dos processos transversos, mas a gente tem a presença de processos transversos também. Aqui, processo transverso, a apresentação dele é diferente. A gente vai ter o forame da mesma forma. Aqui a gente já vai ter um processo espinhoso, tá? Então, se eu fosse fazer uma vista posterior, processo espinhoso a gente já teria aqui nessa visualização, nesse campo de visualização. Vamos ter os processos articulares superiores, pedículo, forame intervertebral e as lâminas também, tá? Direita e esquerda, que são próximas ao processo espinhoso. Aqui na base inferior a gente vai encontrar os processos articulares inferiores. E o corpo vertebral, né, que a gente já vai reconhecer com forma mais proeminente nas outras vértebras. Então, aqui vai ser a formação de C2, tá? Se vocês olharem o processo espinhoso de C2, ele tem uma leve bifurcação. E isso vocês vão ver na extensão de algumas outras vértebras também, certo? Então, prestem atenção nessa morfologia. Deixa eu tirar aqui para outra vértebra. Vou pegar a quinta vértebra cervical. Aqui na vértebra cervical, vocês vão conseguir ver esse processo bifurcado, tá? Ó, como eu falei para vocês. O processo espinhoso, ele vai ter essa apresentação de bifurcação. Vamos ter as lâminas, né, junto ao processo espinhoso. Mais uma vez, processo articular superior, a gente também vai encontrar na base inferior. Possui o forame vertebral. O corpo da vértebra, ele já está um pouco mais proeminente. Olha só como a extensão dele já é um pouco mais larga, né, para fazer a acoplação do disco intervertebral, que a gente vai ver mais à frente. Aqui a gente vai ter os forames intervertebrais. Processo transverso já, com um pouco mais de formação. E a gente vai ter alguns tubérculos também. No processo transverso, tanto posterior como anterior. Tranquilo? Está conseguindo me ouvir? Sim, professor. Pronto, então tô no silêncio. Vamos lá, deixa eu ver aqui mais uma. Vou pegar a C7, tá? Vocês vão começar a ver a diferença na formação de uma vértebra para outra. Viram que aquela bifurcação ela vai estar em contato com o nosso ligamento nucal? Já vou voltar lá para vocês conseguirem observar. Aqui a gente tem a C7. A C7 ela é bem palpável quando a gente faz aquela palpação para identificar qual o nível da vértebra que a gente está conseguindo mobilizar, se essa vértebra está rotacionada, né? Se tem algum processo de alteração na biomecânica dessa vértebra. Então, a C7 a gente consegue facilmente palpar. Se vocês tocarem na nuca de vocês agora, flexionarem um pouquinho a cabeça e começarem a palpar e sentir essas pontinhas ósseas, vocês vão perceber que vai ter uma região que vai estar bem proeminente, bem alta. Ali provavelmente é o nível de C7, tá? Tem que ter cuidado para não confundir C7 com T1. Isso vocês vão conseguir diferenciar na palpação se vocês palparem o processo espinhoso e fizerem um movimento de rotação lateral para a direita e para a esquerda, e o processo espinhoso ele movimentar, ele também girar. Se ele girar, quer dizer que você está a nível de C7.
Mas se ele ficar fixo, né, imóvel, aí você está no nível de T1, certo? Essa é uma forma de vocês reconhecerem dentro da anatomia palpatória. Oi, Robson? Minha movimentou. Então, você pegou o nível de C7, tá certo. Se pegar e sentir que não movimenta, aí você tenta na superior. Se na superior movimentou, quer dizer que ali é o nível de C7. Algumas pessoas, elas têm uma cifose um pouco mais acentuada, né? E algumas alterações, assim, na morfologia da coluna vertebral acaba trazendo essa diferença, né, de posição. Você toca e pode sentir que é a vértebra C7, mas você está palpando T1, né, e vice-versa. Aí tem umas formas de você testar e reconhecer se de fato você está palpando a vértebra certa. Aí isso a gente vê muito na base de anatomia palpatória. Quando vocês tiverem prática, vocês vão começar a reconhecer com mais facilidade. É bem tranquilo. Então aqui a gente vai ter processo espinhoso, tá? Da vértebra C7. Essa vértebra ela começa a aparecer um pouco mais com as outras vértebras, tá? A gente vai ter aqui a presença do corpo vertebral. Então aqui vocês já começam a perceber que ele é bem mais proeminente do que as demais que a gente observou a nível cervical. Vamos ter a endoforame, por onde vai ter a passagem da medula. Vamos ter aqui os processos transversos, olha, né, tanto o lado direito como o lado esquerdo. Deixa eu ver aqui. Processo transverso. Lâmina. Lâmina sempre vai estar próxima do processo espinhoso. Projeções do corpo da vértebra. Deixa eu ver a base inferior. Professora, todas as vértebras da cervical têm processo espinhoso? Não. Só a partir do nível de C2, tá? C2, né? Axis Então já... a Atlas não tem, né? Atlas não tem. Tá? Não dessa forma de bifurcação. Olha aqui o ligamento nucal. Uhum. Tá? Então essa bifurcação, tá? Ele não vai ter um processo tão proeminente como a incisão dos outros processos, tá? Ele não tem corpo e ele tem uma incisão de processo, mas não proeminente como as outras vértebras. Agora eu vou pegar uma torácica para vocês conseguirem reconhecer também. Vou pegar aqui uma T4. Todas as vértebras da torácica são iguais, professor? Ou tem uma diferença entre elas? Tem uma diferença, tá? Já vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar logo uma anterior, a T1. Vocês vão ver a diferença também em relação ao formato do corpo da vértebra, certo? Quanto mais ela vai se estendendo para a região lombar, mais protuso, mais proeminente vai ser esse corpo da vértebra. Justamente pelo fator de projeção de força que a gente vai ter na região lombar. Que a gente vai falar daqui a pouco, quando chegar mais próximo da região lombar mesmo. Aqui a gente vai ter T1. Se eu olho nessa posição, eu estou fazendo uma vista anterior, tá? O corpo da vértebra ela vai estar anterior e o meu processo espinhoso vai estar posterior, que é onde a gente consegue palpar. Então, aqui eu tenho um processo espinhoso, vou ter processos transversos, é principalmente para vocês reconhecerem essa morfologia, tá? Processo espinhoso, processo transverso, corpo vertebral. Além do corpo vertebral, a gente vai ter fossas ou fóveas, né? Superiores e inferiores. Processo articular superior, lâmina, e na base inferior, deixa eu girar aqui, a gente vai ter as fóveas inferiores e os processos articulares inferiores, tá? Aqui a gente vai ter a nível de T1. Deixa eu voltar. Agora eu vou pegar uma T8. Olha só a inclinação do meu processo espinhoso. Deixa eu virar ele aqui. Ele tá alto ou tá baixo, professor? Ele vai estar mais baixo. Tá mais baixo. Ah, pronto. Mais baixo. Ele vai ter essa incisão mais proeminente. Aqui eu tenho um processo espinhoso.
Olha o meu corpo vertebral. Aqui a gente já consegue perceber a alocação de um disco intervertebral, né? O posicionamento dele mais distendido nessa região. A gente vai ter aqui o forame intervertebral ainda, processos transversos, lâmina, processo articular superior e inferior, forame intervertebral, fóvea costal superior. Também vamos ter uma fóvea costal inferior. Forame intervertebral e processo articular inferior. E, professora, Oi. toda Ixi, meu Deus, deu um branco. Toda a nossa coluna torácica, ela tem, desde a T1 até a T12, ela tem disco vertebral? Todas têm disco? De amortecer. Que ele disse, amortecer. Ixi, não sei a palavra. De amortecer os De impactos? amortecer. Sim. Impacto. Tem sim, tá? Já vou mostrar aqui para vocês. Ó. A gente consegue visualizar nessa imagem também. Se vocês olharem aqui, olha a diferença da formação dos processos espinhosos. Certo? Ali eu tinha pego T8, aqui eu tenho T9, T10, T11, T12. Vou pegar aqui T11 para vocês verem uma coisa. Aqui ela já começa a se assemelhar mais a uma vértebra lombar, tá? Olha só a formação aqui do corpo da vértebra. Eu tenho a passagem da medula através do forame. Eu tenho um processo espinhoso. Olha só a formação do meu processo espinhoso. Deixa eu diminuir aqui. Já está bem mais diferente do que das outras, né? Bem mais diferente nessa sua morfologia. Aqui eu tenho os processos transversos também, olha só, o seu posicionamento. Tenho as lâminas, exatamente. Vou ter processo articular superior, forame intervertebral, faces ou fóveas costais e na base inferior da mesma forma, tá? Incisura, processo articular inferior e a presença dos forames intervertebrais. Deixa eu voltar aqui. Vamos para a lombar. Aqui eu vou ter a primeira vértebra lombar. Vou pegar a primeira e a última para vocês verem. Olha só a apresentação da vértebra lombar. Como ela já é bem diferente das demais, certo? Ela vai ter um corpo da vértebra muito mais robusto. Nossa região lombar é o nosso centro de força, certo? Aqui é onde a gente vai ter a concentração de forças que vêm de região superior e de região inferior, para que ali ela possa ser distribuída de forma mais harmônica. Então, essa região lombar disse que é a nível de L3, mas não tem uma precisão tão exata. É nessa média a nível de L3, tá? Mas a gente considera a região lombar como o centro de força. Por isso que é uma região que acaba sofrendo muito também pela sobrecarga. Se a gente pega um objeto, um peso, distante do nosso corpo, a gente acaba sobrecarregando ainda mais o nível de tensão e de força sobre essa região. Por isso que o ideal, quando a gente fala de ergonomia, de orientação, de levantamento de peso, né, dos postos de trabalho, é pedir que a pessoa solicite que o paciente ele pegue o objeto mais distante, traga para próximo do seu corpo e então ele consiga elevar e fazer o transporte ou deambular com esse peso mais excessivo, como forma menos lesiva, né, para a coluna vertebral. Aí aqui a gente vai ter então L1, corpo da vértebra, processo espinhoso, processos transversos. Olha só a formação dos processos transversos, como é a apresentação deles. Bem pontudo, né? Bem pontudinho. A gente vai ter aqui processo articular superior, mais proeminente, e os processos mamilares. Lembra que nas outras vértebras a gente não tinha esses processos mamilares? Não tinha. Aqui a gente vai ter processos mamilares. Bem próximo ao processo articular, tá? A gente vai ter os pedículos também, que estão em seção próximos dos processos espinhosos, com o processo mamilar. Vai ter lâmina novamente.
e vamos ter um processo articular inferior, tá? Vai ter forame para passagem de medula. Já vocês vão ver uma outra diferença aqui na região lombar em relação à passagem da medula, tá? E também os forames vertebrais. Tá aqui bem completinha. Deixa eu passar. Professor, em tamanho, ela é maior e mais larga do que as demais vértebras, né? Tanto Sim, cervical quanto torácica, né? sim, tanto cervical quanto torácica, principalmente em relação ao corpo da vértebra, tá? Principalmente. Uma Vou coisa pegar aqui a... interessante é que eles, os de peso, eles utilizam muito uma cinta, né, nessa região para poder fazer a pressão dela, né? Ou Eles diminuir a pressão. usam como forma de estabilizar, mas não é tão aconselhável. Depende muito da prática, da indicação de uso, sabe? Porque a musculatura ela pode ficar disfuncional. Se eu tenho uma ação externa estabilizando e fazendo a função que o meu músculo estabilizador deveria estar fazendo, ele vai começar a se acomodar. Não vai ter a sua ativação adequada durante a prática esportiva. Para vocês terem ideia, qualquer objeto que vocês peguem um pouco mais de peso, vocês estão trabalhando musculaturas vertebrais, paravertebrais estabilizadoras. Está trabalhando multífido, está trabalhando paravertebral, está trabalhando transverso. Tá? Então, sempre que vocês pegam qualquer objeto pesado, vocês fazem automaticamente a ativação desses músculos para fazer a sustentação do teu corpo. E aí, se você usa uma cinta estabilizadora, principalmente nessa região base aqui inferior, você está tirando a função natural da tua musculatura, do teu corpo. E aí, assim, tem que ser avaliado. Qual é a prática esportiva que está sendo realizada? Em que momento o esportista está usando essa cinta, né? Qual é o momento que ele está precisando utilizar? Realmente precisa? Por quanto tempo? Né? Qual seria a indicação realmente necessária? Eu sou totalmente contra cintas, porque não vejo benefícios nenhum em relação à nossa funcionalidade. Uma coisa bem interessante também que eu estava pesquisando, que eu tinha visto, é que aquele ator Marcos Pasquim, né, ele estava utilizando no treinamento dele de musculação a cinta, ele acabou tendo uma lesão na musculatura, justamente na lombar, no uso da cinta. Exatamente. Tem que ter muita cautela com a indicação. Por exemplo, eu tendo muito pós-parto, né? Há muito pós-operatório. Pós-parto, não tem necessidade de se usar uma cinta. Mas aí eu pego um pós-operatório de abdominoplastia total ou reparativa, sabe? Depende da indicação, há sim uma necessidade. Mas não é todo caso. Cada caso é um caso. Mas geralmente, em quase todos os casos, não se tem necessidade. Quando o paciente é ativo e funcional, sabe? Aí tem sempre que dosar essa indicação. Tem meninas que gostam só por conta da silhueta, ou para treinar e transpirar mais, e aí vai com a cinta matando. Mas aí deixa a musculatura fraca, né? Disfuncional. Então Elas vamos lá. endotécnicas são as mais complicadas. É complicado até falar. Vai que tem uma das meninas que usem, né? Ou os meninos também. Então vamos lá. Nível de L5. Fazer o destaque aqui para vocês. A formação dela já vai aparecer um pouco mais diferente da L1, tá? A gente vai ter aqui o corpo da vértebra. A gente vai ter aqui processo espinhoso. Vou ter aqui processo articular superior. Processo mamilar. Olha só a diminuição do processo mamilar. Bem Diferente mais da curto. L1. Bem mais curto junto ao processo articular. Processo transverso. Não está tão pontoso, né, professor? Não, já é um pouco mais diferente. Aí a gente vai ter aqui ainda os processos articulares inferiores, né? A gente tem o superior junto ao mamilar e a gente vai ter o inferior um pouco mais proeminente, porque ele vai fazer a junção com o promontório do sacro. E a gente vai ter a presença de lâmina também, né? Unindo o nosso processo espinhoso ao corpo vertebral. Vou sair aqui.
Agora eu vou tirar o sacro para vocês conseguirem fazer uma olhadinha no sacro também. O sacro ele vai ter essa apresentação de 5 vértebras fundidas, tá? E através aqui desses forames que vocês estão observando que a gente vai ter a passagem de raízes nervosas, né? Através da nossa cauda equina, que vem de região segmentar lombar, aí vem para toda a região sacral e distribuição para os nossos membros inferiores. Vai ser através desses forames aqui, sacrais, que a gente vai ter a passagem dessas inervações que são importantes, tá? Aqui a gente vai ter a presença de espinhas, tuberosidades espinhais. Vamos ter o corpo do sacro. Aqui esse forame é para passagem das raízes nervosas, tá? Forame sacral, canal sacral. Processo articular superior. Olha a similaridade dele com as outras vértebras, tá? Mas ele tem as suas diferenças morfológicas. Ala sacral. Promontório do sacro. Essa linhazinha aqui, referenciando essa base mais anterior, tá? Junto ao corpo do sacro. Deixa eu virar ele de novo. Na região mais inferior, eu tenho um ângulo inferior. E eu tenho uma articulação com o cóccix, tá? Onde vai ter a face de articulação com o cóccix e o ato sacral. Vou pegar agora o cóccix para a gente fazer a visualização dele também. Deixa eu ver se ele tá aqui fácil de pegar. Aqui o cóccix, como eu já havia mostrado para vocês anteriormente, a gente vai ter a apresentação das 4 vértebras fundidas, tá? Vamos ter aqui o corno, região de corno do cóccix, processos transversos e o corpo coccígeo, tá? A gente vai ter o corpo vertebral 1, 2, 3 e 4. Parece uma cabecinha de um touro, certo? Vocês conseguem fazer esse reconhecimento? Aí por isso que esse processo superior aqui a gente chama de corno coccígeo. A gente brincava fazer essa analogia lá na época da faculdade também, quando eu estudava. E aí, olhando assim, ele parece um boizinho, né? É um touro, eu acho. É a diferença do boi e do touro, né, gente? Mas dá pra entender, né? Não. Aí aqui a gente vai ter essa relação, então, com o corno coccígeo, tá? Vimos aqui, morfologicamente, a coluna vertebral. Porém, já já a gente vai ver o reconhecimento dos movimentos que ela realiza, né? E de quais músculos vão estar envolvidos nessa relação de estabilização e de movimentos, tá? Voltando aqui para a região cervical, vocês lembram quais os movimentos que a nossa região cervical é capaz de fazer? De reproduzir? A cervical, os movimentos de flexão, extensão, Que mais? movimentos de rotação e lateralidade. Tem algum nome, não estou lembrado, professor, qual é o nome? Inclinações laterais. Inclinação, mesmo. A gente vai ter tanto direito e esquerdo, né? Em qualquer um desses movimentos. A flexão, a gente vai ter esse encontro do queixo com a região external, a extensão da região occipital, né? Com a região posterior. A gente vai ter a rotação, como se fosse aquela ação de negativação, né? Tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. E também a inclinação, que é encostando a orelhinha no ombro. A inclinação tanto lateral direito como lateral esquerdo, tá? Esses são movimentos naturais da nossa região cervical. É importante a gente lembrar que vamos ter os discos intervertebrais, eu esquecendo de passar para vocês. Eles vão permitir também essa mobilidade, assim como a absorção dos impactos, tá? Deixa eu tirar um aqui para ver se vocês conseguem ver. Aqui a gente vai ter um disco intervertebral, onde a gente vai ter núcleo pulposo internamente, tá? Aqui não vai ter essa diferenciação. E o seu envoltório de tecido fibrocartilaginoso.
certo? Então, lembra que aqui a gente vai ter uma cartilagem, uma fibrocartilagem, envolvendo esse anel fibrocartilaginoso, envolvendo o núcleo pulposo, que vai estar aqui dentro, essa geleinha, certo? Isso no disco intervertebral, ok? Essa aqui vai ser a anatomia básica do disco intervertebral. Depois eu vou tentar mostrar aqui para vocês a medula dentro das vértebras, tá? Dos orifícios, é porque nessa imagem aqui não tem como vocês visualizarem. Mas depois eu coloco uma que vocês possam visualizar. A medula Então, passa do disco, professora? Ela passa atrás, tá? Passa atrás do disco, né? Passa aqui nos forames. Deixa eu tirar um aqui para vocês verem. Uma outra imagem vocês vão conseguir ver melhor. Ligamento flavo. Vai ser aqui dentro. Deixa eu ampliar aqui. Lembra que aqui eu vou ter ligamento longitudinal posterior? Vou ter o anterior e o posterior estabilizando essa região próxima ao meu disco intervertebral. Só que aqui no meu forame, eu vou ter a passagem da medula sendo estabilizada e protegida pelo ligamento flava, tá? É de suma importância aqui nessa região da nossa coluna vertebral. Principal, assim, vocês não podem esquecer desses 3 ligamentos importantes, tá? Deixa eu voltar aqui, diminuir um pouquinho. E aí a gente vai ter a ação da relação da região torácica com a região lombar. Quais são os movimentos que a gente consegue delimitar dentro da ação tóraco-lombar? Região torácica? Alguém sabe? Vamos fazer Flexão, extensão, flexão lateral e flexão lateral da coluna, professora? Flexão lateral, o que mais? Consigo fazer rotação? Na torácica? Consegue, sim, professora. Rotação exclusiva da torácica ou tóraco-lombar? Acho que é torácica. A gente vai ter uma rotação maior a nível de tóraco-lombar, tá? A gente vai ter um pouco mais de limitação para rotação em nível torácico. A gente vai ter mais amplitude para flexão e para extensão e para as inclinações laterais, certo? As flexões laterais, direita e esquerda. E nosso centro de força, onde a gente vai ter a absorção de nossas forças que vêm de pesos que vêm de membro superior e de membro inferior, que é a nossa base lombar. Quais exercícios, quais movimentos a gente consegue executar com a articulação lombar? Flexão da coluna, extensão da coluna, flexão lateral da coluna lombar e rotação da coluna lombar. Exatamente. As flexões laterais, elas podem ser direitas ou esquerdas, tá? E as rotações da mesma forma, mesmo segmento. E isso a gente vai compreender principalmente o nível de lombopélvica, tá? Porque a gente vai ter essa mobilidade com a região sacral. Quando a gente vem para o sacro, para a região pélvica, sem fazer o alinhamento agora dos ossos ilíacos, tá? O sacro, ele vai ter apenas 2 movimentos que podem ser realizados, apesar dele ter toda essa ação fundida por esses ligamentos aqui na região da base pélvica. Vocês sabem quais são esses 2 movimentos que o sacro pode fazer? Flexão lateral, não. Extensão lateral e extensão... Não. Não. Alguém? Mais alguém? Professora. Ninguém? A gente vai ter o movimento de nutação e contranutação. Se vocês perceberem, o sacro ele tem essa base bem acoplada junto aos ossos do ilíaco, tá? Quase que fundidos. Porém, durante o trabalho de parto, exclusivamente, unicamente durante o trabalho de parto, as mulheres elas conseguem ter essa ação de movimento de nutação e contranutação com essa base sacral, tá? Por conta do encaixe da passagem do bebê pelos estreitos médio e inferior. Ou seja, se eu faço uma retificação lombar e o meu promontório do sacro, ele vai vir para trás, vai vir posterior, e a minha base inferior do meu sacro e o meu cóccix, eles vão para frente, eu vou fechar o canal de passagem, vou fechar os meus isquios e o canal de passagem do bebê. Ali eu tenho uma contranutação.
Se eu consigo fazer uma abertura dos estreitos inferiores dos isquios da pelve, eu consigo trazer o promontório do sacro para frente, eu consigo trazer cóccix e a base inferior sacral para trás e abrir esse estreito, eu tenho um movimento de nutação. Esses movimentos só são possíveis devido à ação da relaxina e outros hormônios que vão liberar as articulações durante o processo de parto. É um movimento muito discreto, a gente tem até o trígono do Williams bem marcado aqui em algumas gestantes durante o trabalho de parto por conta dessa abertura da nutação e da contranutação, certo? Então aqui são movimentos que são realizados pelo sacro, mas exclusivamente em mulheres parturientes, tá? Que é na hora do trabalho de parto. Outro movimento que a gente vai fazer relação da articulação lombopélvica, região lombar com a pelve, vai ser os movimentos de retroversão e antiversão de quadril, tá? De região pélvica com associação ao quadril. Só que isso a gente não vai ver hoje, tá? Porque aí vai vir mais biomecânica de movimento para membro inferior, certo? Mas até aqui tudo bem? Sim, professora. Então vamos lá agora ver os nossos músculos que vão estabilizar nossa coluna vertebral. Ah, tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma pergunta? Eu tô falando rápido? Tudo tranquilo? Tá dando para acompanhar, professora, para mim, não sei os demais. Tá dando para entender, professora. Tá ótimo, então. Vamos só relembrar aqui primeiro as curvaturas naturais do nosso corpo, tá? Da nossa coluna vertebral. Região cervical, eu tenho qual curvatura aqui na minha região cervical? Sempre a minha vista aqui é posterior, tá? Alguém sabe o nome dessa curvatura? Flexão, professora? Não, aqui naturalmente na região cervical eu vou ter uma curvatura. Ela é uma cifose ou uma lordose? Ah, uma cifose. Cifose? Cifose. Não, Certeza? certeza. Cervical. Lordose. Não, Cervical. Cifose é, professor, o nome? lordose, tá? Lordose? Sim, a gente vai ter uma lordose cervical e uma lordose lombar. E a cifose é aqui na região torácica e na região sacro-cóccix, tá? Professora, Oi. qual é o nome da... É tipo uma alteração nas costelas, né? Que é tipo mais pra dentro. Spectrum escarvatum, que é como se fosse uma fossa assim do externo. Não, é alteração na lordose. Tipo assim, ela é mais pra dentro. Como se fosse tipo mais funda. Sim, a hiperlordose. A gente vai ter um Isso aumento. acontece também com a... Isso acontece também com a lordose e... Pode acontecer com a região cervical e com a região lombar, tá? A hiperlordose. Tem gente que acredita que é só na base inferior lombar, mas também pode acontecer na cervical, tá? E geralmente está associada com alguma alteração, alguma discopatia também, alguma alteração de disco. Mas pode acontecer, tá? Tem muitas lesões de coluna vertebral. A gente pode ter a hiperlordose. Lembra que é normal ter uma lordose e é normal ter uma cifose. Se eu tenho hiper, eu tenho uma alteração maior nessa angulação. Então, eu vou ter um aumento aqui da minha lordose. Se eu tenho um aumento da minha lordose, isso quer dizer que tem alguma região aqui que vai estar sobrecarregada. E se essa região vai estar sobrecarregada, ela vai estar muito mais suscetível a algum risco de lesão, né? E é quase óbvio que venha a acontecer essa lesão. Então, aqui a gente vai ter essa apresentação tanto na cervical como na lombar, tá? Lordose, eu vou ter essa característica mais profunda, né? Mas, como é que eu posso falar? Eu me esqueci a palavra agora. Convexividade. Aqui eu vou ter uma concavidade, tá? Diferente aqui da região torácica, que eu vou ter uma convexividade. Isso numa vista posterior, certo? Então, aqui a lordose, ela vai estar associada com essa concavidade aqui. E ela pode estar hiperlordose, pode ter uma hipercifose. Na região da coluna vertebral, a gente também pode ter a escoliose, né? A gente vai ter essa presença da escoliose em C
ou em S, e a escoliose ela pode estar a nível alto, né, a nível de cervical e torácica, como ela pode estar a nível baixo também, região lombar. E geralmente está associada a toda uma alteração biomecânica, de alteração do posicionamento da pelve, movimentos de ombro também, rotação de ombro, inclinação da região escapular. Então, assim, a gente olha para o paciente como um todo. Algo que você já tem que ter em mente é tirar a ideia de lesão de uma área específica. Se eu tenho uma lesão em uma área, eu vou ter outras áreas gerando compensação. E se essas outras áreas estão gerando compensação, o risco de lesão do meu paciente vai ser maior. Então, a gente vai ter que ter um olhar mais holístico, um olhar mais global e conseguir trabalhar esse paciente como um todo. A gente tem um foco, né? Obviamente, mas a gente tem que trazer esse olhar de forma mais ampla. E aí é conseguir ver o paciente como um todo, toda uma integralidade de funções, de órgãos, de sistemas, de estruturas. Que a gente não é só uma pecinha, né? A gente não pode tratar só uma coisinha, tem que tratar tudo, tá? E aí a gente vai ter essas alterações aqui, sim, no formato, né, na morfologia da nossa coluna vertebral. É muito natural que a maioria das pessoas, elas têm um pequeno desvio, né, uma angulação, tanto para aumento dos níveis de lordose ou cifose, ou então essas alterações laterais, né, que seria a presença da escoliose, ela sendo em C ou em S. A gente vai ter a ação da gravidade, vai ter hábitos, né, de trabalho do dia a dia, posturas inadequadas, que vêm a trazer esses prejuízos, tá? E aí esses prejuízos, eles podem ser tanto estruturais, né, a nível só de morfologia, na posição dessas estruturas, como também a gente pode ter a presença de discopatias, que são as hérnias de disco, de artroses, a gente pode ter os osteófitos marginais, né, que são aqueles biquinhos de papagaio, onde a gente vai ter a presença de pontinhas ósseas, né, de calcificação óssea, que vai trazer dor, vai trazer limitação para o movimento da paciente. Posso ter a espondilolistese, que vai ser o desvio vertebral, pode ser diante de um trauma, de uma queda, algum tipo de sobrecarga sobre os ligamentos estabilizadores. Então, assim, tem uma gama de lesões que a gente vai trabalhar dentro da fisioterapia, né, com esses pacientes em relação à coluna vertebral. Até aqui tudo bem? Sim, professor. Vocês têm algum exemplo de vocês mesmos ou de alguém próximo com lesão de coluna? Ou de alguma situação similar? Não? Conheço pessoas que têm hernia de disco, professor. É muito comum. Às vezes, vem paciente com queixa de hérnia de disco e a gente tem um diagnóstico errado porque ele não fez um exame específico, né? E vem com as mesmas referências. E aí pode ser outro tipo de alteração. Pode ser síndrome do piriforme. Eu já peguei 2 pacientes com as características de hérnia de disco e os exames negativando, né? Qualquer presença de discopatia. E era só a síndrome do piriforme. Um deles andava sempre com a carteira no bolso de trás e sentava sobre a carteira. Aí, quando a gente observou essa característica da carteira, a gente fez, na época de estágio da faculdade, isso aconteceu. A gente fez a indicação para ele tirar a carteira e botar em outro bolso, né? Aí ele disse que só conseguia andar com a carteira no bolso de trás. E a gente, então, você escolhe passar o resto da vida com dor, com essa referência de dor, ou mudar a carteira de bolso? Né? Bem simples. Aí ele mudou, a gente continuou com a terapia, né, para poder aliviar a dor, fazer reharmonia muscular. E aí ele ficou super bem. E era só isso. Um hábito inadequado. Pra vocês verem. Professor, Oi. teve um senhor, né, que ele mora aqui, perto aqui da minha casa, sabe? Não é tão perto assim, mas ele mora assim, a gente conhece ele, né? Aí ele, paraplégico, uma queda que ele levou de um coqueiro, né? Aí eu queria saber o que é que causa a paralisia nas pernas, porque ele caiu, tipo, com o cóccix no chão, aí ele ficou paraplégico. Aí ele teve uma lesão medular ou de raízes nervosas. Quando a gente termina o final da medula espinhal, a gente vai ter os ramos de nervos que vão formar um plexo inferior, né, que é a cauda equina. Esse plexo de nervos ele vai descer tanto para o lado direito como para o lado esquerdo e inervação também dos nossos órgãos pélvicos.
O que acontece é que, diante dessa queda, desse trauma, se ele tiver tido uma lesão nesse plexo, nessa raiz nervosa, aí ele perde essa relação dos movimentos, tá? Alguns movimentos, eles podem ser recuperados diante da neuroplasticidade, mas não são todas as respostas de estímulos que a gente consegue permitir, né, e ter esse padrão de regeneração. Mas tem muitos estudos que estão sendo feitos através da neuroplasticidade, dos estímulos que podem ser feitos para o paciente conseguir ter uma resposta mais ativa. Mas quando tem lesão medular, é muito difícil. É aquela questão, a gente não pode tirar nem dar esperança. Mas a gente tem que saber o quão é grave e o quão limitado vai ser, porque não vai ter resposta nervosa, não vai ter um estímulo, nem para subir, nem para descer, entendeu? O trajeto ele vai ser cortado, vai ser seccionado. Ah, tá. Professora, quando a pessoa sente muita dor no pescoço, tem a ver com as vértebras cervicais? Pode ter e pode não ter. Pode ser só muscular. Nível de tensão muscular, depende muito da origem da dor. Se essa dor ela vem associada a, por exemplo, alterações de sensibilidade, parestesia, aí tem que avaliar se está tendo algum espessamento nervoso, se há alguma discopatia associada, que pode ser e pode não ser, depende muito do indicativo da dor, só avaliando mesmo para saber. Agora, muitas das dores, quando são só dores, ai filha, quando são só dores na região mesmo de trapézio, de ombros, de pescoço, está muito relacionado com dores musculares, nível de tensão mesmo. Mas tem que avaliar para poder ver direitinho. É meu cunhado que sente, ele toma muito remédio, né? E ele disse que não alivia a dor. Ele já buscou a fisioterapia? Tem que buscar fazer uma consulta, ou pode, a fisioterapia é um profissional de primeira linha, tá? Então ele pode buscar uma consulta independente de ter encaminhamento médico ou não. Pode fazer a avaliação, né, cinesioterapêutica. O fisioterapeuta vai avaliar, vai aplicar testes. Se achar que há necessidade de exames, o fisioterapeuta pode solicitar ou pode encaminhá-lo a um especialista, um médico especialista, para então ser feito outro tipo de avaliação e indicação de exames também. Mas é muito relativo, né? Tem que avaliar direitinho. Agora, só ficar na medicação farmacológica não adianta. Tem que ver ali a causa do problema e trabalhar diante dessa causa. Obrigada, professora. De nada. Vocês vão ver muitas experiências relacionadas a esses padrões de lesão na coluna, a própria idade, a artrose, vão gerar muitas disfunções, alterações posturais. Eu tinha uma colega na faculdade que a gente dividia apartamentos, né? Várias alunas em Sobral, então assim, 6 num apartamento num bairro, tinha outras 4 ou 6 em outro apartamento, e era essa mesma vivência de estudante. E aí teve uma colega que ela caiu da escada do apartamento. Aí ela teve um deslocamento da vértebra, teve uma espondilolistese. Aí a gente aproveitou, como a gente estava na época de estágio, a gente cuidou dela, tratou dela na faculdade mesmo. Então, assim, tem muita vivência que vocês vão ter em estágio, vão ter vivências mesmo que vocês vão ter só na prática clínica, que coisas que vocês desconhecem e que vocês não viram na faculdade, mas que vocês vão ver na prática clínica real de vocês. E é sempre tentar estudar o mecanismo da lesão, todo o envolvimento, estruturas relacionadas, movimentos, tentar essa visão mais global mesmo, para tratar o paciente. E tratar de forma mais humana, né? Com jeitinho mesmo. E vamos lá, continuar aqui, né, gente? Que a gente tem muitos músculos ainda para ver. Falta pouco, tá, galera? Não se assustem, não. Nossa coluna vertebral vai precisar de músculos para exceder movimentos, tá? Mas também vai precisar de músculos principalmente para esse padrão de estabilização. Aqui não tem algumas musculaturas na base abdominal e nem de assoalho pélvico, mas eles são de suma importância porque eles estão relacionados com a região lombar também. Aqui eu tenho um centro de força, né, como eu já falei para vocês. Então eu vou ter musculaturas posteriores estabilizando, mas eu também vou precisar de musculaturas laterais e anteriores. Para isso a gente vai ter musculatura de oblíquo interno e externo, transverso do abdômen, reto abdominal. Para isso eu também vou ter diafragma respiratório, né, porque eu vou ter um aumento de pressão intraabdominal que vai ser excedente durante o próprio ciclo de padrão respiratório. Quando eu pegar algum objeto mais pesado, eu vou aumentar a pressão interna aqui do meu abdômen também.
e de assoalho pélvico, que está sempre relacionada porque se uma dessas estruturas é sobrecarregada, a outra estrutura que não está tão preparada, ela acaba compensando. E isso pode ser a nível superior, diafragma, inferior, diafragma pélvico, anterior, né, região abdominal, oblíquo, transverso, ou os músculos posteriores também. Aqui eu vou mostrar para vocês só alguns músculos posteriores que são estabilizadores, tá bom? E aí, no decorrer das aulas, a gente vai vendo outras estruturas também. Aqui, olha, eu vou colocar e vou apagar para vocês olharem. A gente vai ter nessa base aqui mais posterior o longuíssimo torácico, tá? Tem outras musculaturas que vão estar sobre essas aqui, essas são um pouco mais profundas, mas aqui já dá para vocês observarem. Longuíssimo torácico. Vou apagar aqui. Vou ver se eu apago só de um lado, para vocês observarem ele do lado seguinte também. Aqui eu tenho o ilho costal. Opa. Ilho costal. Fazer inserção nas costelas, na região sacral ilíaca. Vou apagar aqui. Vou ter os multífidos, tá? Vocês vão pegar muito paciente que chega com dor nas costas por conta de nível de tensão de multífidos. E ali a gente vai ter a apresentação de desvio vertebral, de quadro álgico de dor. A gente faz a liberação da tensão, liberação miofascial, reposicionamento das vértebras, né? E liberação de ponto gatilho quando existe também. Aqui tem multífidos, apagando. Tem os músculos espinhais torácicos. Olha aqui eles nos processos espinhais. Toda a região torácica. Apaguei. E eles vão ficando mais profundos. Semiespinhais. Apaguei. Os rotadores torácicos. Os longos. E os curtos. E aqui eu vou ter o labrum. Deixa eu subir mais um pouquinho. Mais superior, a gente vai de região torácica para cervical, a gente vai ter o esplênio cervical. Mamãe, Esplênio da cabeça. do que eu tô tirando as peças? Você tá Só um tirando as minutinho. peças, mamãe. Gente, a minha filha fica acompanhando a aula às vezes pertinho de mim, daqui a pouco ela tá sabendo mais do que eu, sabia? Tô vendo a hora. Vamos lá. Espinhal, semiespinhal da cabeça. Semiespinhal, essas musculaturas estão presentes para ação principalmente de estabilização da coluna, tá? Ereção da coluna vertebral e também tem uma ação ativa durante o movimento de extensão cervical, tá? Semiespinhal cervical. Esternocleidomastoide é o principal músculo quando a gente fala do movimento de flexão cervical. E a gente vai ter outras musculaturas mais profundas aqui. Semiespinhais, oblíquo inferior da cabeça, oblíquo posterior maior, oblíquo da cabeça superior, reto posterior menor. Esses outros mais internos eu não vou mostrar para vocês agora, para mostrar os que são dentro dos movimentos, tá? Mas aqui só para vocês olharem algumas musculaturas que fazem parte dessa ação estabilizadora, principalmente, né? E funcional da nossa coluna vertebral. Deixa eu voltar aqui. Vou para ações musculares.
Aqui vocês já vão conseguir ver o movimento de flexão e de extensão cervical, tá? Aqui o primeiro movimento de flexão cervical, olha as musculaturas envolvidas, principalmente esternocleidomastoide. Além do esternocleidomastoide, a gente vai ter escaleno anterior, escaleno posterior também. Longuíssimo. Deixa eu pegar aqui mais um. Reto cervical. Ele movimentando é difícil pegar, peraí. E o longo capital. Principalmente vocês têm que fazer essa referência da flexão cervical com o esternocleidomastoide e com o escaleno anterior, tá? E posterior também, lá dentro, que não dá pra gente pegar ele aqui. Voltando. A gente também vai ter o movimento de ação da extensão cervical. Deixa eu pegar aqui agora. Olha aquelas musculaturas que a gente viu anteriormente, que trabalham dentro da estabilização, mas também da extensão cervical. Aqui eu tô levando a minha nuca para trás, tá? Tranquilo? Agora a inclinação lateral, direita ou esquerda, tá? Aqui a gente tá fazendo pro lado direito, mas é outro movimento da região cervical. E as mesmas musculaturas que a gente viu anteriormente. Esplênio, longuíssimo torácico, escalenos, realizando essa inclinação lateral. Agora a rotação. Lembra da ação do pivô Atlas e Axis? Olha aqui o movimento deles, nitidamente. E olha a ação de negação. Aqui vai ser o movimento de negação, tá? De rotação cervical. E segue a estabilização em todo o trato inferior da nossa coluna vertebral. Todos esses músculos estão associados tanto para estabilizar como para permitir esse grau de movimento. Se eu tenho alguma alteração de ação muscular, de capacidade muscular, de um lado contralateral, o outro acaba sofrendo essa compensação. Se eu tenho essas mesmas musculaturas mais encurtada na via homolateral, contralateral, essa via homolateral ela vai estar com limitação da amplitude de movimento dela. Então, sempre façam essa relação de ter esse olhar mais global para saber qual é a região que vocês vão tratar e como vão tratar. Agora aqui, flexão da coluna. Ó, a gente vai ter uma ação da coluna total, mas principalmente da região tóraco-lombar, tá? Olha que musculatura é essa daqui que tá fazendo a ativação. Eu não vou tocar, mas alguém sabe me dizer qual é?
Até o reto do abdômen, professor? Não. Vamos lá, vocês têm mais uma chance. Qual é essa musculatura? Oblíquo interno, externo. Oblíquos externos, tá? Vou apagar um pouquinho ele aqui. Quando eu apago o oblíquo externo, eu vou conseguir ver o oblíquo interno e reto abdominal. Aqui eu vou ter a passagem da linha alba. Se eu tenho algum nível de instabilidade da linha alba, eu vou ter uma desarmonia de todas essas ações musculares, tá? Incluindo o transverso abdominal, que não tá aparecendo aqui. Voltando. Agora eu vou ter a extensão da minha coluna vertebral. Quem adora dar aquela espreguiçada, que abre o peito. E é bom. Depois aqui de horas estudando, ó, todo mundo fazendo uns movimentos na coluna. Flexão, extensão. Olha as musculaturas que a gente tinha visto anteriormente. Todas aquelas musculaturas, né? Longuíssimo, ilho costal torácico, ilho costal cervical, esplênios e outras musculaturas que a gente já viu. Esplênio da cabeça, esplênio do pescoço. Isso para fazer a ação de extensão. Assim como eu consigo fazer flexão e extensão, eu também vou conseguir fazer as laterais, tá? Na academia, quem nunca fez flexão lateral? Pegando um pezinho, anilha, ou então um halteres, e pediam para você fazer para trabalhar o músculo da cintura, né? Segundo o que a gente aprendeu durante os treinos. Mas a gente vê que a gente vai estar trabalhando oblíquo, né? Outras estruturas aqui que vão trabalhar essa adaptação do core, né? Da ativação do nosso core. Latíssimo do dorso. Olha aqui a inserção do latíssimo do dorso junto ao húmero. Que magnífico. Oblíquo externo. Oblíquo interno. E perna. Quadrado lombar. Deixa eu tentar apagar aqui. E outras musculaturas que a gente já tinha visto anteriormente, né? Os ilhos costais e os esplênios também. Voltando. A gente também vai ter a ação de rotação de tronco, tá? A rotação de tronco, ela pode ser para o lado direito ou para o lado esquerdo. E a gente vai ter a mesma ação muscular. Oblíquos externos. Oblíquo interno. Multífidos, principalmente. Olha só a inserção dos multífidos junto aos processos espinhosos. Aqui vocês conseguem ver ele melhor. Estão vendo o nível de tração que ele consegue exercer diante da rotação? Por isso que a gente tem essa apresentação das vértebras rotacionadas. Olha só como é a apresentação das fibras dos multífidos e da inclinação dele junto ao processo espinhoso, processo transverso. Conseguem imaginar a rotação dessas vértebras? Vocês já fizeram aquele giro de rodar o corpo para o lado, dar uma trava e sente que dá um estalo e alivia um pouquinho a dor quando dá esse estalinho? Direto, professor. Já quase uma questão, se não me engano. Né? Aqui a gente vai ter uma relação com a presença das bolhas de gases, né, por conta da rotação das vértebras da coluna vertebral. Apagando aqui. Quando não estrala, professor. Pode ser que não tenha os gases, ou então você não conseguiu uma amplitude suficiente para poder fazer a distensão, né?
Mas a gente pode fazer mobilizações passivas, calmas. Nem sempre, nem tudo é voltado para osteopatia, sabe? Ou para criopraxia. A gente tem várias técnicas na fisioterapia que podemos fazer para fazer esse realinhamento, né? Liberar esses músculos e fazer o reposicionamento da vértebra sem que precise fazer o thrust. Depende do paciente, né? A gente consegue. Tem paciente que são um paciente mais corpuso e for um fisioterapeuta um pouco mais baixinho, né? Fica mais difícil de conseguir fazer algumas mobilizações. Mas sempre dá-se um jeitinho de conseguir realinhar, né, a função do paciente. Voltando aqui. Eu quero mostrar aqui para vocês, só para a gente encerrar, a região de inervação, para vocês conseguirem ver a medula, tá? Como é que ela vai passar. Tá dando para acompanhar, gente, direitinho? Dá sim, professor. Ficou confuso? Por incrível que pareça, não nessa aula. Não tanto, né, Robson? Não, só faltou palavras, mas não tanto. Até porque teve tempo até razoável para poder estudar. E assistir a videoaula com calma, fazer anotação. Então tá todo dentro do contexto já estudado, professor. Tá ótimo, então. Ó, aqui vocês conseguem ver todas as raízes de nervos que vão ser oriundos da nossa medula, tá? Tudo aqui é raízes de nervos que vão sair da nossa medula. Deixa eu tirar aqui uma vértebra. Tirei aqui L2. Vou tirar aqui alguns nervos importantes. Ligamento flavo. Dura mater. E aqui a gente vai ter o ramo da cauda equina. Deixa eu ver aqui outra mais superior. Ó, aqui eu tenho medula espinhal. Quando eu cheguei na última vértebra torácica, eu ainda tenho um nível de medula espinhal antes de começar a formar a cauda equina, tá? Que é as raízes de nervos que vão ser envolvidos pelos plexos dos membros inferiores. Ligamento flavo. Agora eu vou tirar aqui a L1. Quando eu entro a partir do nível de L1, vocês vão perceber que a medula espinhal, ela deixa de ter a formação de medula espinhal e ela vai se transformar em ramos de raízes, que é a formação da cauda equina. Então, quando a gente vai para a inervação de região lombar, a gente já não tem mais a passagem do trato de medula espinhal, tá? São só raízes de nervos passando para todo o trato inferior. Então, todo o trajeto inferior é cauda equina. Deixa eu pegar aqui e apagar esses ligamentos para vocês observarem também. Vou excluir aqui o sacro. Olhem só o plexo de nervos que sai pela cauda equina. Vem plexo inferior tanto para o lado direito como o lado esquerdo. Tranquilo? O sistema nervoso, ele corre todo o nosso corpo, né, professora? Bem interessante. Todo o corpo. Todo o corpo. Vocês estão conseguindo usar a base Ovid? Professora, por incrível que pareça, ainda não consegui. Mas você tentou falar com o pessoal do apoio acadêmico? Deu certo? Professor, o pessoal do apoio acadêmico me respondeu não. Foi? Eu só mandei mensagem. Aí Eu vou enviei uma... botar. Professora, pelo celular não dá não, mas no computador tá dando certo. Pelo celular é muito difícil de conseguir por conta do programa, né? Que ele gira, que ele roda. Mas no computador vocês conseguem. Alguém de vocês tem o número da Tainá, do apoio acadêmico?
Se eu conseguir ajeitar meu WhatsApp ainda hoje, aí eu coloco no grupo para vocês. Se não, eu tento colocar amanhã, tá bom? Mas quando eu terminar a aula aqui, eu vou ver se eu consigo ver essa questão aqui do meu WhatsApp. Aí eu coloco tanto ela, vocês podem tirar as dúvidas com ela, tá? Em relação a esses acessos. Mas acredito que venha a dar certo. Todo mundo fez a prova? Ou tem alguns deixando para a última hora? Tem uns que gostam de forte emoção, né, professor? Vão deixar até Tem. pro último minuto. Quer dizer, Daqui a, pra última hora. daqui a pouco eu recebo a lista dos que estão faltando, aí eu vou perturbar também. Não Prova é, não difícil. é, eu sei, mas não é bom vocês deixarem de última hora, gente, porque se tiver algum problema no acesso, e aí vem aquele período de solicitação, né, para poder fazer a abertura de chamado, ou então vocês conseguirem ter acesso ao sistema novamente. É importante sempre fazer o quanto antes, antecipar. Professora, pelo menos na lista que você pediu para fazer no grupo, poucas pessoas fizeram. Foi, e eu ainda recebi uma lista que nem todos tinham feito. Só esses que tinham realmente colocado no grupo, né? Mas espero que até amanhã vocês consigam fazer. Se estiverem acompanhando aqui a aula, ou quem não está acompanhando, mas está no grupo também, né? Que consiga fazer a prova e tire uma nota boa, né? E consiga estudar, para quando a gente tiver as práticas mesmo, conseguir ver tudo isso aqui e botar a mão na massa. Certinho? Professora, quantos alunos tem no total? Eu tinha recebido uma lista com um número maior de alunos do que tem atualmente. Só que eu vou verificar com o João, porque não tem todos esses que eu tinha recebido na primeira lista, né? Eu não sei se tiveram alguns desistentes. No Mas terceiro semestre, matriculado tem só 11. 11, né? No terceiro. Terceiro semestre. Eu acho que o terceiro tem mais alunos do que do segundo semestre. Mas aí eu vou Dá pra- verificar direitinho. Quando a gente vai cadastrar o grupo, os alunos do portfólio, tem a lista de todos os alunos que estão matriculados no semestre. E os portfólios, como é que ficou? Deu tudo certo? Professor, o nosso está quase terminando. Quando se a senhora tiver um tempinho, a gente pode até conversar a respeito disso aí com a senhora. Tem sim. Hoje a gente já terminou aqui o período da aula prática, mas vocês podem falar comigo, tá? Eu vou tirar aqui o compartilhamento da tela. Deixa eu só parar